O Alexandre de Moraes, meu querido Segré, ele chamou a Jovem Pan de braço de partido político. Ele afirmou que a emissora compartilhou desinformação nas eleições. Eu separei um trecho aqui, vou pedir para o Folo colocar para vocês da manifestação do Alexandre de Moraes. Esse caso é extremamente interessante porque mostra como a mídia tradicional, e a Jovem Pan é uma mídia tradicional no Brasil todo, e principalmente para nós paulistas de grande importância, como a mídia tradicional pode ser instrumentalizada e se permitir instrumentalizar num procedimento e modus operandi participativo das milícias digitais para compartilhar desinformação. Lamentavelmente, isso é fato notório, a Jovem Pan ela se deixou e quis ser utilizada como verdadeiro braço de um partido político. E essa entrevista, que de entrevista não tem nada, sejamos sinceros, foi uma propaganda política negativa. Se chamou uma candidata a vice-presidente por uma das chapas, exatamente para produzir um conteúdo falso, e a partir desse conteúdo falso, em exatos 10 minutos, já toda a rede das milícias digitais propagava essa notícia. Isso ocorreu inúmeras vezes, tanto que a Rádio Jovem Pan foi multada e penalizada aqui por esse tribunal. E ele continua ainda, ele fala do âncora, e ele fala que o âncora espalhou ainda muita desinformação, e se você pegar esse trecho, é o programa, a entrevista da Mara Gabrilli, lembra? E a Mara Gabrilli fala do assassinato de Celso Daniel, que ela inclusive acompanhou de perto, e ela tem uma série de denúncias com relação a isso. Existem um monte de evidências que devem ser analisadas. Oi? Suspeitas, né? Suspeitas, evidências e conexões que são relevantes para o debate público. Inclusive o Nunes Marques traz essas suspeitas, essas evidências, e o Alexandre de Moraes, de maneira ríspida, absolutamente autoritária, diz: esse assunto está encerrado. E ele traz que nem o André Mendonça no voto contra voto contra o decreto de graça para o Daniel Silveira. Ele traz encolhido assim, parece que ele vai se esconder atrás do computador. Sabe? O ombro de alguém subserviente à máquina, meu querido Segré. É complexo. Eu não quero colocar o Segré na fogueira, porque o Segré está na Jovem Pan. Essa defesa é simples. Ele está em vários programas da Jovem Pan. Todos nós fomos da Jovem Pan. A gente tem que deixar claro isso para o telespectador. Todos nós fomos da Jovem Pan. Eu acho maravilhoso isso. Segré, como que você enxerga essa fala do Alexandre de Moraes, principalmente considerando que ele já não tem mais limite, ele já ultrapassou todas as barreiras, quer dizer... A colocação é que eu prefiro que uma pessoa não se sinta identificada com o que nós podemos falar agora e tenha a opção de sair do chat, sair de assistir a gente, e isso aplica a qualquer outro programa de televisão ou qualquer emissora. Mas esse direito é muito melhor que a possibilidade de querer assistir alguém porque ele fala o que te representa e não ter a chance de poder fazer isso, porque alguém determinou que não era digno, para que a população, tomando o direito de determinar o que é bom ou ruim para a população, tire esse conteúdo do ar. Em relação à Jovem Pan, eu sou da Jovem Pan hoje, nunca, jamais, teve alguém que me disse: não fale disso, ou eu gostaria que você falasse de aquilo outro. Em momento algum. A liberdade que a gente tem, e isso aplica à minha vida, à Jovem Pan e a qualquer outro meio que eu possa estar, inclusive nesse aqui. Quando alguém te diz: a gente não gostaria de falar daquilo, ou eu preferiria falar daquilo, você está levando essa entrevista ou essa matéria para um viés que não necessariamente é aquele que está representado pela pessoa entrevistada, no caso eu agora. Então, o mais importante que a gente tem é a liberdade, e enxerguem, quem está nos assistindo, que tem gente que morre defendendo a sua liberdade. Por exemplo, pessoas que abandonam a ilha de Cuba para buscar um futuro melhor para eles e seus filhos, e morrem nessa trajetória. Então,
a liberdade de expressão, a liberdade para proteger a propriedade privada, a vida, é tão importante que merece qualquer luta, desde a lei, claro, para que isso nunca seja tirado da gente. Segré, eu ainda vou puxar um pouco mais com você. Muita gente no chat, que inclusive se identifica conosco, eu costumo ouvir muito isso, né? Falar é fácil, vai lá e faz. Essa pessoa subestima a importância da liberdade de expressão, porque ele não entende que quando tem uma câmera para você, e você está na Jovem Pan, e você quer fazer uma crítica assertiva contra o Alexandre de Moraes, você naturalmente tem vários instintos que afloram dentro de você, na sua psique. Você tem receio, você sabe que a Jovem Pan é um canhão, você não vai querer sair do canhão midiático que você tem por conta de um recorte, um trecho, uma fala, uma opinião que foi muito assertiva e que é propositalmente mal interpretada por esquerdista, ideopata, pela imprensa, que vai querer recortar. O Sleeping Giants vai pegar qualquer fala sua mais assertiva, vai recortar e vai pedir tua cabeça. E a Jovem Pan pode dar a tua cabeça. Então, eu acho que é isso que quem não está na linha de frente da comunicação não entende. Que a qualquer momento, o Alexandre de Moraes pode instaurar um inquérito contra qualquer comentarista ou colocar você no inquérito que já está andando, contra a emissora inteira. Então, você... Assim, um relato pessoal seu, você sente essa pressão? Você percebe que em volta as pessoas tomam mais cuidado com as palavras hoje por conta dessa espiral do silêncio e do medo? Não me parece, mas vou te dar o exemplo do programa que eu estou, 3 em 1, onde tem um assunto e tem 3 análises. O do Fábio Piperno, claramente à esquerda, o meio um pouco mais centrado e o do Alangani mais à direita. Em todos os 3, nós tentamos argumentar as nossas posições, para que não seja apenas uma opinião. Porque, claramente, se o Piperno fala elogiosamente da esquerda, vai ter gente que se sentirá identificada. Se eu falo, dependendo do assunto, claramente contra a esquerda, mas não necessariamente a direita, também vai ter gente que se sente identificada, e a mesma coisa com Alan. Mas o que eu, pessoalmente, tomo como uma forma de me manifestar é sempre argumentando. Quando eu tenho uma citação de alguém, menciono quem foi. Isso evita muitas vezes que seja autocolocado uma opinião que foi dada por alguém, e isso aprendi na universidade, em que você tem que evitar o plágio, né? Se alguém já investigou, pesquisou sobre isso, tem o mérito de colocar a autoria. Mas quando você fala uma opinião de qualquer coisa que seja, desde que seja com respeito, ou seja, não adjetivando, eu imagino que é válida independente da fala. Se eu menciono, não estou de acordo com Marco Antônio e justifico, independente do que eu possa conter nessa fala, estarei sendo respeitoso ainda com a minha dissidência. E me parece que isso permite que esse buraco que tem entre um lado político e outro tende a se fechar, porque senão estamos falando que pelo fato de você ser de esquerda é ruim, ou aquele que é de esquerda diz que pelo fato de você ser de direita também é ruim. Adriles dando aquele sorrisinho gostoso. Adriles, oi, diga. Você acha que o debate livre ele está sendo tolhido por todos os lados e isso empobrece, inclusive as lideranças? Porque todo mundo acuado aí, né? Todo Marco mundo com Antônio, medo. Eu trabalhei na Jovem Pan por 4 anos. É a emissora mais plural que eu já trabalhei na minha vida. Por quê? O Segré fez uma metáfora aqui clara, metáfora objetiva de um programa que comporta todas as visões, centro, direita, esquerda. Eu sempre debati com alguém de esquerda. Eu nunca debati sozinho entre os meus, entre os nossos, quer seja de centro-direita. Eu nem me considero um cara de direita, ninguém acredita nisso, mas tudo bem. Sou um cara de centro. Acredito. Tá bom, pois é. Eventualmente, essa circunstância de pluralidade da Jovem Pan a faz uma emissora única no universo da grande mídia brasileira. A primeira parte do discurso do Alexandre de Moraes, eu pensei que ele estava falando da Globo. Tá? A Globo é uma emissora instrumentalizada por uma ideologia, não é nem por um partido político, por uma ideologia progressista de cultura woke, uma ideologia de esquerda, que eventualmente contamina todos os seus funcionários e todos os seus comentaristas. Você não precisa estabelecer uma censura em cima de um comentarista, é você só escolher, pensar
aquele comentarista, quer seja de esquerda, petista, progressista, de cultura woke, para que você coloque para o público uma única visão de mundo travestida de pluralidade. E eu vou te falar uma coisa a respeito disso, Marco Antônio. Eu não vejo problema que a Globo seja uma emissora instrumentalizada por uma ideologia que ela escolhe. Nos Estados Unidos, na França, na Europa, a gente sabe qual é o viés do Le Figaro, a gente sabe qual é o viés do Clarim, a gente sabe qual que é o viés do New York Times, do Washington Post. Ou seja, você saber qual o viés de um jornalista ou de uma empresa de comunicação não tem problema. Isso democratiza, faz com que você perceba quem você está lendo, quem você está consumindo. Mas aí o Alexandre de Moraes vai além. Ele cita apenas o exemplo da Jovem Pan, que, como eu disse, é a mais plural das emissoras no Brasil, e a coloca como instrumentalizada por um governo e por um partido. Por quê? Porque ela é a única. A Jovem Pan sempre foi a única que deu voz exatamente a um sentimento de direita no Brasil. Porque a esquerda brasileira domina 99,9% das empresas de comunicação no Brasil. A Jovem Pan foi obrigada, a gente sabe disso, foi obrigada a colocar grandes comentaristas para fora no começo desse ano, porque havia uma perseguição extremada, autocrática, ditatorial de quem não se alinhasse a um discurso de esquerda. Esses comentaristas, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e outros, o Marco Antônio em si, a própria Geisiane, todos eles tiveram que ser sacrificados em nome da sobrevivência da Jovem Pan, em nome dessa pluralidade que a Jovem Pan ainda mantém em seus quadros de comentaristas e ainda mantém em seu universo editorial. Ou seja, o que está se proibindo, o que está se perseguindo é a possibilidade, ao contrário do que o Alexandre diz, da pluralidade de uma emissora que foi única em mostrar os diversos aspectos de percepção do mundo. Hoje, no Brasil, uma única opinião, uma única visão de mundo é permitida às empresas de comunicação. E quem não se adequa, não se adapta a essa percepção de mundo, é colocado como fascista, nazista, racista, etc. Se você não é politicamente correto, se você não é progressista, se você não faz parte da cultura woke, se você não faz parte da esquerda lulopetista, você vira um proscrito no universo jornalístico. E acontece uma coisa pior. Os comentaristas de direita que são colocados na grande mídia, ou, entre aspas, são chapatênis, ou, entre aspas, foram isentões, ou, entre aspas, votaram no Lula. A gente tem coisas absurdas na grande mídia de um cara que é de centro-direita, liberal, conservador, que votou no Lula. E faz um discurso contra o Bolsonaro, contra a direita, por quê? Porque é assim que o judiciário quer mandar e quer incorporar a direita brasileira. A direita brasileira é aquela que vota no Lula, que é antibolsonarista, que é liberal, sapatênis, limpinha. Ou seja, a Jovem Pan é um repositário de liberdade, sempre, hoje, e espero que seja amanhã, dentro do universo da grande mídia brasileira. E é legal, assim, o que o pessoal, às vezes, também... Hoje o chat está engraçado. Você tá numa preocupação com o chat? Não, eu gosto porque é uma câmara de ressonância, porque mas exatamente... é 3% da eleição. Eu gosto porque eles servem como um antagonismo legal em alguns momentos. E eu vou falar porque... Antagonismo a quem? Não, eu gosto de raciocinar em cima de percepções equivocadas, que eu entendo que são equivocadas. E eu vou jogar para a Geisiane. Geisiane, a Jovem Pan tinha Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, qual que é o nome da loira? Joyce Hasselman, passou pela Jovem Pan. Felipe Moura Brasil foi diretor de jornalismo lá. Olha isso. Carlos Andreasa, Vera Magalhães, todos passaram pela Jovem Pan. Se as pessoas não entenderem que existe muita mudança abrupta de posicionamento com base em interesses pessoais, interesses específicos dentro de uma agenda pessoal desses jornalistas, elas vão continuar sendo manipuladas pelo jornalismo. Olha a CNN. Tem gente que acha que a CNN é de direita. A galera fala da Jovem Pan como se fosse de direita e o Adrilles acertou. É plural. A redação inteira da Jovem Pan é de esquerda. A maior parte dos âncoras da Jovem Pan são de esquerda. A exceção que eu quero aqui aplaudir, até o Adalberto Piotto, amo ele. Agora, se você pegar outros âncoras e perguntar no pessoal, é de esquerda. Você vai falar com o âncora lá na Jovem Pan? É o Piperno, é o Joel, é o Guga Noblar. A quantidade de gente de esquerda que eu debati
Não tá no gibi, pelo amor de Sabe qual que é a Deus. questão para mim? A questão principal não é Jovem Pan, CNN, whatever. É a perseguição à direita. Vamos lá. Eu concordei com a fala do senhor ministro Alexandre de Moraes no começo. Existem emissoras que estão instrumentalizadas e que se reproduzem como se fosse o puxadinho de determinados partidos políticos. A exemplo da Globo, que é um puxadinho político do PT. Essa fala do senhor ministro está certa, ele não está errado em apontar isso não, é certo isso. Qual que é o problema? E é uma discussão antiga dentro do campo sociológico. Como a gente já sabe, o meio de comunicação é o quarto poder, certo? Por quê? Porque ele está dentro daquele campo cultural que eu mencionei no primeiro comentário para vocês. A grande questão que a gente tem que refletir é que determinados veículos de comunicação se vendem como imparciais. Quando você se vende como imparcial, você passa a ideia de que você é a verdade. Veja, é muito mais do que a busca pela verdade. Você é a verdade. Então é isso que aconteceu ao longo aí de anos e anos de Globo, por exemplo. A Globo se vendia como jornalismo de verdade, o jornalismo sério, o jornalismo que tem uma credibilidade e que é, portanto, a própria verdade. Então, o que a Globo fala é lei. O que determinada emissora fala é lei. O grande problema é que não existe imparcialidade quando estamos falando de uma linha editorial de uma emissora. E não há problema nisso. Não existe nenhum problema em o Show da Manhã ter a linha editorial à direita. Ser mais conservador, mais libertário, mais liberal, mais tradicional, mais católico, mais protestante. Não existe um problema. Não existe. Nossa, é muito comunista. Não existe um problema nisso. Não existe em eu me posicionar enquanto uma mulher católica. Não existe um problema enquanto Marcos se posicionar enquanto um homem conservador. Nós não somos extremistas por isso. Nós estamos defendendo um determinado grupo de valores, de princípios, de ideias, de moralidade. Não há um problema nisso. O problema é quando se vende como imparcial, que é o que a CNN faz, o que a Globo, o que o SBT, o que a Band, o que a Globo News, o que todos esses meios de comunicação fazem. Eles se vendem como imparcial, como a verdade. E não são. Eles têm uma linha editorial à esquerda. Eles são puxadinhos de determinados partidos políticos e eles se articulam tanto no seu jornalismo, quanto no seu entretenimento e suas novelas, para passar a agenda ideológica da esquerda, para fomentar dentro da sociedade uma cultura que corresponda à agenda à esquerda. Para quê? Para passar o eleitorado. Então eu crio aqui uma novela falando que feminismo é muito bom, e aí dentro do meu campo político eu lanço um candidato dizendo que feminismo é muito bom. O público que assistiu essa novela, que viu que o feminismo é muito bom, vai votar naquele candidato político. E esse candidato político lá na frente vai liberar verba para essas determinadas emissoras. É um jogo político e financeiro. É esse que é o problema. Então não interessa se você é ou não partidário. Interessa se você é sincero. Se você chega e fala assim: eu sou partidário, eu não sou imparcial. Eu defendo um determinado grupo de ideias. A gente precisa deixar de ser covarde e dizer, não, eu tenho medo de ser de direita. Não, eu não tenho medo, eu sou sim uma mulher de direita com orgulho. O que me faz ser uma pessoa em busca da verdade, portanto, melhor, é justamente porque eu sou de direita e trabalho num veículo de comunicação à direita. Não existe um problema nisso. Onde está o meu crime por ser de direita? É isso que eu pergunto. O crime é imputar uma determinada fama ao conjunto de ideias que eu defendo. É aí que está o crime. Eu pertencer a esse determinado grupo, não existe um crime nenhum. Eu preciso da liberdade para poder escolher de qual grupo eu vou pertencer. Então não existe um problema quanto a uma parcialidade da emissora.